Artigo 773. Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas, datadas e rubricadas pelos secretários ou escrivães. Artigo 774. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos neste título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital no Jornal Oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda daquela em que for afixado o edital na sede da Junta, juiz ou tribunal. Parágrafo único. Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa de recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la no prazo de 48 horas ao tribunal de origem. Artigo 775. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Para primeiro, os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Inciso 1, quando o juiz entender necessário. Inciso 2, em virtude de força maior devidamente comprovada. Parágrafo segundo, ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios da prova, adequando-os à necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Artigo 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências, nem sessões de julgamento. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 776. O vencimento dos prazos serão certificados nos processos pelos escrivães ou secretários. Artigo 777. Os requerimentos e documentos apresentados, os atos e termos processuais, as petições ou razões de recursos e quaisquer outros papéis referentes aos feitos formarão os autos dos processos, os quais ficarão sob a responsabilidade dos escrivães ou secretários. Artigo 778. Os autos dos processos da Justiça do Trabalho não poderão sair dos cartórios ou secretarias, salvo ser solicitados por advogados regularmente constituídos por qualquer das partes ou quando tiverem de ser remitida aos órgãos competentes em caso de recurso ou requisição. Artigo 779. As partes ou seus procuradores poderão consultar com ampla liberdade os processos nos cartórios ou secretarias. Artigo 780. Os documentos juntos aos autos poderão ser desentranhados somente depois de fim do processo, ficando translado. Artigo 781. As partes poderão requerer certidões dos processos em curso ou arquivados, a quais serão lavrados pelos escrivães ou secretários. Parágrafo único. As certidões dos processos que correrem em segredo de justiça dependerão de despacho do juiz ou presidente. Artigo 782. São isentos de selo as reclamações, representações, requerimentos, atos e processos relativos à Justiça do Trabalho. Seção 2. Da distribuição. Artigo 783. A distribuição das reclamações será feita entre as juntas de conciliação e julgamento ou os juízes de direito do cível, nos casos previstos no artigo 669, parágrafo 1º, pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor, quando houver. Artigo 784. As reclamações serão registradas em livro próprio, rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor. Artigo 785. O distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do qual constarão essencialmente o nome do reclamante e do reclamado, a data da distribuição, o objeto da reclamação e a junta ou o juízo a que coube a distribuição. Artigo 786. A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo. Parágrafo único. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo por motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório ou à secretaria para reduzi-la a termo sob a pena estabelecida no artigo 731.